Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Elimine o herói. Capítulo 161. Dragões são monstros difíceis de caçar. Este foi um fato que Kim Voldin nunca negaria. Em vez disso, Kim Voldin provavelmente poderia escrever uma tese sobre por que exatamente os dragões eram tão difíceis de caçar. Se você deixar o dragão voar, a caçada já falhou. Kim Voldin acreditava que a coisa mais difícil sobre os dragões era o fato de eles saberem voar. Kim Voldin era honestamente incapaz de fazer qualquer coisa quando confrontado com um dragão voador, a menos que trouxesse um caça-jato. Isso significava que cortar as asas do dragão era o requisito mínimo para caçar o dragão. Contudo, isto por si só não foi fácil. O problema é que os sentidos dos dragões podem ser considerados um dos mais sensíveis entre os monstros. Não foi fácil aproximar-se de um dragão, pois eles eram sensíveis o suficiente para serem considerados um radar. Na verdade, era quase impossível escapar dos sentidos de radar de um dragão. Para entrar em seu corpo, temos que distraí-lo de alguma forma. Isso significava que a única maneira de fazer isso era chamar a atenção total deste radar. Esta foi a razão pela qual Kim Voldin caçou os guardiões tão desesperadamente. O filhote não seria capaz de manter a compostura quando seu exército de guardiões fosse aniquilado em apenas uma dúzia de minutos. Pelo menos é isso que Kim Voldin esperava que acontecesse com sua experiência. E como ele esperava, no momento em que o filhote saiu da caverna, concentrou toda a sua atenção no campo de batalha sem se importar com mais nada. Começou então a bater as asas com a intenção de aproveitar sua vantagem aérea. Naturalmente, estava tão concentrado que não percebeu Li Jin-ah, que estava escondido acima da entrada da caverna com a capa do camaleão do deserto cobrindo seu corpo. Shiba. E Li Jin-ah, que se revelou com essa palavra, pulou nas costas do filhote sem hesitação. O corpo do filhote começou a subir mais alto, e o corpo de Li Jin-ah resistiu e tremeu como se ele estivesse montando um touro em um rodeio. No entanto, mesmo em tal situação, Li Jin-ah não perdeu o equilíbrio. HMPH, isso não é nada comparado a lutar contra todos aqueles esqueletos bastardos. Isso porque ele aprendeu a manter o equilíbrio em inúmeras situações que alguém poderia encontrar em batalha. Graças a isso, Li Jin-ah conseguiu completar sua tarefa perfeitamente. Vontade do dragão celestial. Depois de fazer a translúcida espada do dragão celestial em sua mão brilhar intensamente, Li Jin-ah disparou em direção à asa direita do filhote. Sim, e corte a asa com um golpe. KRR, KRR. Assim que sua asa foi cortada, o corpo do filhote começou a girar incontrolavelmente antes de cair em espiral no chão. Cabum! Uma enorme explosão sacudiu o chão. E como se fosse um sinal que eles estavam esperando, o exército de esqueletos avançou em direção ao local do acidente. Kiara! Na vanguarda deste grupo estava um cavaleiro esqueleto. E nas mãos daquele cavaleiro esqueleto não havia outro senão a lança de Percival. Por outro lado, Kim Voldin, que anteriormente empunhava a lança de Percival, agora segurava uma longa lança preta na mão. Esta lança foi feita com sua habilidade arma de sangue usando seu sangue negro e o veneno de cadáver que ele extraiu de vários corpos. Kim Voldin começou a tirar várias dessas lanças de seu inventário. 2. Em pouco tempo 10 dessas lanças apareceram. Cada um leva cerca de 2.000. Estas 10 lanças foram condensadas dos cadáveres de 20.000 monstros. Eu me pergunto quanto tempo vai demorar. E também foram a razão pela qual Kim Voldin estava tão confiante em seu sucesso. É o 10º dia do ataque à masmorra de Isaac Ivanov. No 10º dia após Isaac Ivanov ter iniciado seu ataque às masmorras, o mundo começou a concentrar sua atenção mais uma vez. É o 10º dia. Ele já deveria ter passado pelo segundo andar. Isso acontecia porque normalmente não demorava mais de 10 dias para limpar os 2 primeiros andares de uma masmorra de 3 andares. É claro que se fosse só isso os juros não teriam subido novamente. Não resta muito tempo. Isso acabará em breve. Ele será capaz de caçar o Atchlin? A razão pela qual as pessoas estavam interessadas era porque Isaac Ivanov logo entraria no 3º andar da masmorra, onde enfrentaria o filhote. Que sucesso! O Dragon Slayer disse que tem menos de 1% de chance. Para ser sincero, já perdi as esperanças. Isso foi ridículo desde o início. E foi porque Isaac Ivanov se tornaria a refeição do filhote. Em outras palavras, ninguém esperava que Isaac Ivanov conseguisse concluir a masmorra. Isaac Ivanov virtualmente esperado para falhar. O Atchlin é um monstro temível que até jogadores de nível 100 temeriam encontrá-lo. O Dragon Slayer, Isaac Ivanov tem menos de 10% de chance de sucesso. Além disso, todos os meios de comunicação do mundo difundiam constantemente esta expectativa sombria. The Great One Guild se prepara para atacar o Atchlin Dungeon. The Frontier Guild, se Isaac Ivanov falhar, faremos o nosso melhor para recuperar seus restos mortais. As negociações sino-japonesas começaram. A Guilda Kunlun está planejando participar do Atchlin Dungeon? E numa solução tão cinzenta, os vários meios de comunicação também começaram a espalhar pedaços de esperança. Naturalmente, tudo isso foi um esquema. A atmosfera foi definida. Quando Isaac Ivanov falhar, poderemos começar a trabalhar imediatamente. Eles fizeram parecer que estavam se preparando para entrar na masmorra assim que Isaac Ivanov falhou na tentativa de preservar sua memória. Em outras palavras, todos que participaram desse esquema não tiveram dúvidas. Eles estavam certos de que Isaac Ivanov iria falhar e que o Atchlin Dungeon se tornaria um tesouro sem precedentes como resultado. Então receberam a tão esperada notícia. O porta-voz de Isaac Ivanov anuncia um briefing de emergência. Sempre houve 2 razões pelas quais um briefing de emergência era feito em relação a um ataque a uma masmorra.
Se o ataque à masmorra foi bem sucedido e o outro quando o ataque à masmorra falhou. O porta-voz de Isaac Ivanov anuncia um briefing de emergência. No entanto, quando a notícia foi divulgada, apenas um motivo estava na mente de todos que souberam dela. Sem chance. Está aqui. Droga, ele realmente. Falha. Não houve outra pessoa que ousasse pensar na outra palavra. Não, isso nunca ocorreu a eles. Últimas notícias. Isaac Ivanov não consegue limpar a masmorra. Um desastre aconteceu. O mundo perde um grande herói, Isaac Ivanov. No momento em que viram a notícia do briefing de emergência, alguns meios de comunicação começaram a divulgar notícias sobre o fracasso de Isaac Ivanov, como se estivessem simplesmente à espera deste momento. Isto só seria possível se estivessem convencidos do fracasso de Isaac Ivanov desde o início. É claro que as suas ações foram longe demais e as pessoas começaram a protestar. Ainda nem foi anunciado oficialmente pelo porta-voz que notícia é essa. Eles estão xingando ele. No entanto, a reação não durou muito. Vou agora iniciar o briefing de emergência. Logo quando o porta-voz de Isaac Ivanov apareceu antes da conferência de imprensa, e quando todos viram a expressão sombria do porta-voz, todos foram forçados a acreditar. Peço desculpas por ser o portador de más notícias. E como todos esperavam, palavras terríveis começaram a sair da boca do porta-voz. A atmosfera do mundo inteiro ficou quieta. É claro que houve alguns que ficaram incomparavelmente entusiasmados com as notícias que estavam por vir. Em uma atmosfera tão tensa, o porta-voz de Isaac Ivanov soltou um longo suspiro antes de continuar o anúncio. Isaac Ivanov está atualmente inconsciente e recebendo tratamento médico urgente após receber um ferimento fatal durante o ataque ao Atlin Dungeon. As palavras da boca do porta-voz foram certamente notícias terríveis. Lesões fatais, inconsciência, tratamento médico urgente. Foram 3 notícias terríveis em uma. No entanto, as expressões das pessoas que ouviram esta notícia estavam longe de ser chocadas ou tristes. As expressões dos repórteres reunidos eram especialmente estranhas. Aqueles que tentavam urgentemente conseguir os melhores lugares para fazer as perguntas preparadas não podiam mais ficar calados. O que isso deveria significar? Um ferimento fatal? O que aconteceu na masmorra? Não. Como você sabe disso fora da masmorra? Apenas. Ele está recebendo atendimento médico urgente? Onde? Todos pareciam estar confusos, pois não entendiam as palavras do porta-voz. No entanto, o porta-voz simplesmente curvou-se diante deles enquanto dizia: gostaria de pedir a todos que apoiassem e encorajassem Isaac Ivanov a recuperar totalmente dos ferimentos. Isto conclui o meu briefing de emergência. Com essas palavras, o porta-voz se virou e saiu. Só então o mundo percebeu. Oh meu Deus! Isaac Ivanov se tornou o próximo Dragon Slayer. Isaac Ivanov mais uma vez tornou o impossível possível. Capítulo 162. Gostaria de pedir a todos que apoiassem e encorajassem Isaac Ivanov a se recuperar totalmente dos ferimentos. Isso conclui meu briefing de emergência. Assim que o briefing do porta-voz de Isaac Ivanov terminou, um novo vídeo foi imediatamente transmitido na TV. Pressa, pressa, isto é uma emergência. Isaac não está respirando. Venha rápido. No vídeo de baixa qualidade, 2 homens deitaram gentilmente um homem loiro enquanto informavam ansiosamente as pessoas ao redor sobre a situação urgente e realizavam medidas de emergência, incluindo o RCP. Logo, um homem de jaleco branco, que parecia ser um médico, correu e avaliou a situação antes de acenar para os demais e gritar: prepare-se para a cirurgia imediatamente. Esse foi o fim do vídeo. Só depois que o vídeo terminou é que um âncora apareceu para começar a explicar o que aconteceu no vídeo. Como você viu, Isaac Ivanov sofreu ferimentos fatais durante a batalha com o Atlin e agora está recebendo cuidados médicos urgentes. De acordo com os relatórios oficiais, eles conseguiram salvar sua vida, porém, seus ferimentos são tão graves que ele ainda não recuperou a consciência. Enquanto assistia à reportagem, Lidinha soltou um grito de frustração. Droga! Ao dizer essa palavra, a expressão facial de Lidinha ficou azeda. Ah, caramba! Depois de dizer essa frase repetidamente, Lidinha baixou a cabeça em desespero. Eu deveria ter feito melhor. A voz de Lidinha parecia muito deprimida. Ele parecia tão sério que quem ouvisse sentiria a necessidade de confortá-lo. O homem, que estava sentado ao lado dele em silêncio o tempo todo, finalmente falou com Lidinha. Você tem uma doença mental? Quando Kim Voldin perguntou isso, Lidinha franziu a testa e perguntou de volta. Que diabos você está falando? Você não acha que sou eu quem deveria estar perguntando do que diabos você está falando? Estou falando sobre isso. Ao dizer isso, Lidinha apontou para a reportagem que estava sendo exibida na televisão com a legenda Isaac Ivanov gravemente ferido. Olha, veja como sou ruim em atuar. Kim Voldin olhou para Lidinha com olhos frios. No entanto, mesmo quando estava sendo observado dessa forma, Lidinha não parava de falar. Droga, minhas habilidades de atuação são tão ruins. Talvez eu precise ir para uma escola de atuação. Eu posso ouvir as besteiras de Lidinha daqui. O que está acontecendo? Ignorando o deprimido Lidinha, Kim Voldin voltou sua atenção para sua ligação com Assichan. Lidinha parece sofrer de doença mental. Eu sabia que havia algo errado com ele. Então ele tem uma doença mental. Precisamos providenciar psicoterapia. Ah, mais importante, como você está? Não há problemas. Não havia sinais de ferimentos fatais em Kim Voldin, que estava confortavelmente fazendo a ligação. Não, sem falar nos ferimentos, não havia nenhum sinal de cansaço. Então, como está a colheita da masmorra? Matador de dragão? Classificação de conquista, único. Efeito, todas as estatísticas mais 30. Nada mal. A colheita da masmorra não foi particularmente impressionante. E você?
Depois de confirmar sua própria colheita, Kim Woo-jin deu um pequeno sorriso e devolveu a pergunta ao Osi-chan. Osi-chan também sorriu antes de responder. Um pouco salgado. Já se passaram 2 dias desde que Isaac Ivanov concluiu com sucesso o Athlin Dungeon com apenas 3 pessoas. O mundo agora estava cheio de notícias sobre Isaac Ivanov. Os tópicos dessas notícias foram divididos entre 2 coisas. A primeira foi o fato de Isaac Ivanov ter superado as expectativas de todos e se tornar um Dragon Slayer. A outra foi que Isaac Ivanov sofreu ferimentos graves e estava em coma. O que o torna mais saboroso é o fato de ser dinheiro falso de consolação. Claro, a principal notícia foi o fato de Isaac Ivanov ter sido ferido na masmorra. Mais importante ainda, esta não foi uma decisão impulsiva, mas sim um plano que foi desenvolvido antes mesmo de entrarem na masmorra. Houve muitas razões para esta decisão. Embora não tenhamos aceitado nenhuma doação do público em geral e apenas aceitado as das guildas, o valor é substancial. Em primeiro lugar, foi lucrativo. Se Isaac Ivanov tivesse concluído a masmorra sem incidentes, ninguém no mundo sentiria simpatia por ele. No entanto, se Isaac Ivanov, que se tornou o novo Dragon Slayer do mundo, retornasse da masmorra com ferimentos graves e em coma, não haveria apenas simpatia, mas sim um tremendo apoio do mundo inteiro. E as 5 principais guildas? Eles ainda não disseram nada. Mas será que aquelas pessoas que gritaram através da mídia que iriam corajosamente caçar o filhote para vingar Isaac Ivanov conseguirão escapar apenas enviando um pouco de suco como presente? Eles terão que enviar algo grande, já que se preocupam muito com Isaac Ivanov. Aqueles que professaram o seu desejo de vingar Isaac Ivanov nos meios de comunicação social não teriam escolha na situação em que Isaac Ivanov estava vivo, mas doente. Eles teriam que pagar tanto quanto pagaram por seu pequeno golpe publicitário. Todos estão tão preocupados com esta situação que se esqueceram completamente do que você fez. Sob tais circunstâncias, era natural que Isaac Ivanov tivesse concluído a masmorra do Athlin e o significado de tais ações desaparecesse. Esta foi a segunda razão para este ato. Se Isaac Ivanov tivesse simplesmente limpado a masmorra com sucesso, então a vigilância deles em relação a ele teria atingido o auge. Mas se fosse uma lesão grave como esta, certamente chamaria a atenção de todos. Isaac Ivanov foi incrível, mas teve a sorte de estar vivo. Em termos simples, eles seriam capazes de esconder o seu poder. E o Deus do Arco? Estou tentando rastrear os movimentos dele agora, mas não consegui encontrar nada ainda. Tenho certeza que ele usará seus maiores trunfos agora. Claro, o maior motivo para este plano foi o Deus do Arco, Noda e Giro. Então acho que teremos que espalhar uma pequena isca chamada Kim Woo-jin. Isso mesmo. A possibilidade de Kim Woo-jin ser o novo companheiro de equipe de Isaac Ivanov vazou para o Deus do Arco. Quando ele se deparou com esta situação pela primeira vez, o Deus do Arco deve ter tido muitas preocupações o impedindo. Era muito arriscado atacar Kim Woo-jin, que estava no time com ninguém menos que Isaac Ivanov. Não só era arriscado, mas também a probabilidade de sucesso era incrivelmente baixa. Mas e agora que Isaac Ivanov estava gravemente ferido e inconsciente? E se Kim Woo-jin fosse visto sozinho em tal situação? Mesmo que ele suspeite que a isca está envenenada, ele ainda morderá. Para o Deus do Arco, mesmo que suspeitasse que a isca era uma armadilha, ele ainda aproveitaria a oportunidade para mordê-la. Então você está confiante? Claro, era por isso que eles acreditavam que o Deus do Arco usaria seu trunfo mais poderoso na primeira oportunidade, independentemente de haver uma multidão ao redor ou não. Kim Woo-jin respondeu calmamente às preocupações de Osi-chan. Felizmente a colheita não foi tão ruim desta vez, então não deverá haver problemas, desde que seja uma masmorra de 3 andares. Não é muito perigoso? Em resposta às repetidas perguntas de Osi-chan, Kim Woo-jin virou-se para olhar ao lado dele por um momento antes de dizer: não se preocupe muito, não estou sozinho desta vez. Naquele momento, Lee Jin-ah, que estava praticando sua atuação enquanto olhava para a TV, de repente sentiu um arrepio na espinha. Com isso, Kim Woo-jin sorriu levemente e se preparou para encerrar a conversa. Então vamos fazer isso direito. Primeiro, monte uma oficina para mim, quero fazer algumas peças de armadura de pele de dragão. Ok. E eu espero que você possa me conseguir um pouco de suco gástrico de um dragão dourado. Sucos gástricos do dragão dourado? Quando Osi-chan fez essa pergunta, Kim Woo-jin olhou para um item que estava em seu inventário. Espada amaldiçoada. Classificação: único. Ataque físico: 10. Nível requerido: nível 1 ou superior. Descrição: uma espada selada com poder desconhecido. Parece não adiantar. O Ganjan está agora em minhas mãos. Ganjan. A lembrança da primeira vez que ele encontrou esta arma veio à mente de Kim Woo-jin. Não era uma lembrança muito boa. Foi essa espada que cortou meu braço. A primeira vez que encontrou o Ganjan, Kim Woo-jin teve a experiência horrível de ter seu braço cortado. Claro, aquele que cortou o braço também teve a cabeça cortada em troca. Depois disso foi dado a Lee Se-junho. Lee Se-junho tornou-se então o proprietário da arma então sem dono, e o Ganjan tornou-se uma das marcas registradas de Lee Se-junho. Ao mesmo tempo, Kim Woo-jin recebeu uma ordem. Eu vaguei pelo mundo em busca do Maquia, para encontrar a outra metade do par Ganjan, o Maquia. É uma pena que eu não saiba onde está o Maquia. No entanto, apesar de utilizarem seus recursos para pesquisar ao redor do mundo, nem Kim Woo-jin nem a Guilda do Messias foram capazes de encontrar o Maquia. Claro, Kim Woo-jin não ficou muito desapontado com esse fato. Não será fácil conseguir. O Dragon Slayer é provavelmente o único que tem algum no momento e raramente o vende. O fato de eu ter conseguido alguns naquela época é incrível. Não importa se você demorar um pouco para conseguir. Isso não é muito importante agora. Afinal, o Maquia não era seu alvo agora. Eu quero que você preste atenção no palco por enquanto. Vou manter isso em mente. Depois que o mundo se tornou um jogo, foi obviamente a China quem exerceu a maior influência em toda a Ásia.
A população que não podia ser comparada e a liderança que resultou da ditadura de partido único não era algo que outros países pudessem imitar. O próximo país que cresceu em influência foi a Coreia, e a razão para isso foi o fato de a Guilda do Messias ter começado lá. Naturalmente, a influência do Japão caiu para o terceiro lugar. Isso fez com que os japoneses sentissem uma sensação de inferioridade e raiva indescritível. Ao mesmo tempo, o Japão sentiu um tremendo nível de crise. Temiam que, se a situação continuasse a progredir, pudessem acabar presos na ilha, e o medo começou a tomar conta do país. Foi assim que surgiu a Federação Yamato. Sob a sua vontade, o Japão criou um grande plano para escapar das suas limitações físicas. E no centro deste plano estavam os dois jogadores mais fortes do Japão, o Santo da Espada e o Deus do Arco. Claro que externamente a relação entre os dois não era boa. O Santo da Espada era um jogador que representava o Japão, enquanto o Deus do Arco parecia representar a Guilda do Messias. Eles não se encontravam com frequência e também havia rumores de que eles tinham um relacionamento terrível. Muito tempo sem ver. Pensei que você tivesse prometido não mostrar seu rosto até o fim de sua pequena rebelião, mas tudo isso foi uma atuação. Os dois estavam mais próximos do que qualquer outro jogador poderia imaginar. Preciso da força do seu discípulo para me vingar. Você quer dizer aquele cara chamado Kim Voljin? Na medida em que eles tinham uma compreensão perfeita da situação um do outro. Eu preparei uma isca para atraí-lo para uma masmorra, mas não tenho um caçador bom o suficiente que possa pegá-lo com certeza. Um bom caçador é a única coisa que você precisa? E eu preciso de equipamento. Precisaremos de pelo menos um item lendário para capturá-lo com sucesso. Mas não devemos usar o nosso, porque ainda há risco de falha. Portanto, a conversa entre os dois não demorou muito. Sword Saint, me empreste aquela espada que você nunca usou antes. Bolgod perguntou e o Santo da Espada concordou sem sequer pensar nisso. Eu vou te dar uma máquia. Apenas. E a conversa terminou assim mesmo. Capítulo 163. O 10º dia após Isaac Ivanov ter concluído com sucesso o Atchlin Dungeon. Isaac Ivanov ainda está inconsciente. Uma onda de encorajamento é enviada de todo mundo. Isaac Ivanov, que ainda estava inconsciente, recebeu um enorme apoio e incentivo do resto do mundo. Ao mesmo tempo, como se estivessem competindo, aqueles que afirmavam que iriam se vingar de Isaac Ivanov começaram a mostrar o seu apoio. A Frontier Guild promete dar total apoio a Isaac Ivanov. A guilda como elege Isaac Ivanov como um novo herói. Lice Junho entrega pessoalmente uma carta de encorajamento a Isaac Ivanov. As grandes guildas, incluindo as 5 principais, começaram a dar apoio a Isaac Ivanov, que criou um milagre que ninguém pensava ser possível. Porque a guilda dos grandes não está dizendo nada. Não foram eles os primeiros a dizer que se Isaac Ivanov morresse, eles desafiariam a masmorra do Atchlin para se vingar? Eles disseram isso só porque queriam reivindicar os itens de Isaac Ivanov? Ei, de jeito nenhum. Esses bastardos. A Great One Guild, um dos 2 orgulhos da América, realmente disse que se vingaria apenas por esse motivo? A Great One Guild tem que dar um grande apoio para mostrar que isso não é verdade. No entanto, a maioria deles foi forçada a fazê-lo pela opinião pública. Claro, houve alguns que não estavam. Qual é a condição atual de Isaac? Park Yong-wan estava sinceramente preocupado com a situação de Isaac Ivanov, mais do que qualquer outra pessoa. Quão sério é isso? Não sei os detalhes. Eles não me deram nenhuma informação. Descubra o que está acontecendo, de qualquer maneira. Considerando que Park Yong-wan foi o homem que mais investiu em Isaac Ivanov e que mais teve a ganhar com Isaac Ivanov, a sua preocupação sincera era esperada. Sim, vou pegar tudo o que você precisar. Sim, vou descobrir o que eles precisam. Do ponto de vista de Kim Voljin, ele estava grato a Park Yong-wan por seu cuidado sempre presente. Então ficarei no Japão por enquanto. É mais parecido, mas não tenho nenhum dinheiro disponível no momento. Eu realmente apreciaria se você pudesse apoiar minha estadia. Claro, ele não perderia a chance de ganhar algum dinheiro. Acima de tudo, Kim Voljin sabia. Tem um corretor que eu conheço no Japão, então você pode passar por ele. Claro que existe. Que Park Yong-wan não teve influência no Japão. Na verdade, Kim Voljin sabia que o contato japonês de Park Yong-wan não era outro senão Hayashi Konsuke, um corretor. Afinal, a venda do seu país não aconteceu em um dia. Além disso, como ele estava disposto a vender o governo ao Japão antes de Kim Voljin regressar ao passado, isso significava que a ligação de Park Yong-wan com o Japão não era simples. Foi também a maior razão pela qual a Guilda do Messias e a Federação Yamato consideram Park Yong-wan seu inimigo. Esta também foi uma das razões pelas quais a Guilda do Messias se livraria de Park Yong-wan sem hesitação. Eles não apenas pensaram que as informações que Park Yong-wan tinha no Japão eram suficientes para ameaçá-los, mas foi lá que tentaram tirar vantagem de Park Yong-wan pela primeira vez. Para eles, Park Yong-wan era um claro fator de risco. Vou te dar os dados de contato do corretor. Foi realmente injusto para Park Yong-wan, que não sabia desse fato. Se você ainda não tem um, seria melhor usar algum tipo de código. Senha? Você pode decidir sozinho. Acho que martírio patriótico serviria. Martírio patriótico, ok, vou passar para o corretor. Claro, não era isso que importava para Kim Voljin. Tenho certeza de que isso é informação suficiente para os bisbilhoteiros. Havia pessoas escutando a conversa. Obrigado. A conversa terminou aí. O status e a influência de Park Yong-wan na Coreia foram bastante significativos. Para exagerar um pouco, Park Yong-wan tem influência suficiente para marcar um encontro com o presidente. No entanto, o que foi verdadeiramente surpreendente foi o facto de o estatuto de Park Yong-wan no estrangeiro ser ainda maior do que na Coreia. No exterior, a avaliação de Park Yong-wan foi muito elevada. O motivo, claro, foi a Guilda do Messias. Seria estranho se Park Yong-wan, que quase sozinho elevou o status da Guilda da Fênix seguindo os passos da Guilda do Messias, fosse baixo.
Foi por isso que o corretor japonês não hesitou ao cuidar do assessor de Park Yong-wan. Graças a isso, após entrar em contato com o corretor, Kim Woo-jin estava passando o dia de uma maneira que merecia ser chamada de luxo máximo. Droga, alguém está comendo um cardápio de 50 mil ienes em um sushi bar caro, enquanto outra pessoa tem que comer em uma loja de conveniência. Essa também foi a razão pela qual Lee Jin-ah, que também esperava no Japão, não pôde deixar de abrir a boca. É tão chato. Considerando a personalidade de Lee Jin-ah, onde ele até arriscaria sua vida por comida, assistir Kim Woo-jin desfrutar de uma refeição tão cara não era diferente de tortura. Ei Jin-ah, Osi-chan, que podia ouvir suas reclamações pelo telefone, não pôde deixar de perguntar em tom perplexo. Você não gastou mais de 70 mil ienes comendo na loja de conveniência ontem? Sim. O que você poderia encontrar para comer em uma loja de conveniência que somasse 70 mil ienes, hein? Eu nem consigo imaginar isso. E foi apenas uma refeição também, nem um dia inteiro. Eu comi tanto? Eu apenas escolhi as coisas que pareciam deliciosas e comi. Ao dizer isso, Lee Jin-ah fez beicinho. Ei, os preços japoneses são ridículos. Acabei de comer alguns lanches e já chegou a 70 mil ienes. Jin-ah, sim. Se as despesas saíssem do meu bolso, eu já teria me livrado de você. Essa piada foi um pouco dura demais. Eu quis dizer isso. Ao ouvir essas palavras, Lee Jin-ah estremeceu ligeiramente ao ouvir a sinceridade na voz de Osi-chan e rapidamente mudou de assunto. Quanto tempo mais temos que ficar aqui? Não podemos ficar aqui para sempre, podemos? Osi-chan respondeu à sua pergunta simplesmente. Não deve demorar muito. Já os alimentamos o suficiente, então eles deverão fazer uma oferta em breve. Que oferta? Eles farão uma oferta comum, como solicitar ajuda para recuperar os itens de um jogador que morreu em uma masmorra. Lee Jin-ah estalou a língua quando ouviu isso. Isso não é muito óbvio? É um clássico, mesmo que seja óbvio. E sempre funciona. Este chefe da masmorra é uma súcubo. Você gostaria de nos ajudar a limpá-lo? Ou eles vão perguntar algo assim a seguir. Existe alguma masmorra de súcubo? Osi-chan bufou quando Lee Jin-ah fez essa pergunta. Por quê? Você está interessado? Sou Lee Jin-ah, um homem. Se houver uma masmorra como essa, é claro que você precisa me avisar primeiro. Bem, a súcubo provavelmente cometeria suicídio imediatamente após ver você de qualquer maneira, então não deve ser um grande problema. Eu vou te dizer se houver um. Apenas. Ei, sério. Foi então. Pelo menos ainda tenho cabelo. Cabelo? Seu bastardo, não vá a lugar nenhum. Vou chamar um barbeiro e raspar todo o seu maldito cabelo. Assim como a conversa dos dois se transformou na comédia habitual. Há um sinal de Kim Woo-jin. A história que havia parado por um momento poderia finalmente continuar. Capítulo 164. Ataque na masmorra? Ao ouvir essa pergunta, um homem com expressão de rato acenou com a cabeça e falou baixinho com Kim Woo-jin, que estava colocando um pedaço de sushi de atum na boca. Sim, há uma masmorra que você precisa atacar. É uma masmorra de nível B+, terceiro andar, com no máximo 120 entradas. Em vez de responder, Kim Woo-jin simplesmente mastigou seu sushi. Enquanto isso, o homem continuou a falar. O motivo do ataque é um item que precisa ser recuperado da masmorra. Com essas palavras, Kim Woo-jin olhou atentamente para Maruyama, o homem à sua frente. É obviamente uma armadilha. Sem surpresa, Kim Woo-jin sabia que Maruyama estava fazendo o possível para que Kim Woo-jin mordesse a isca. Gole. No entanto, Kim Woo-jin continuou comendo sushi em vez de responder. Ao ver isso, Maruyama parou por um momento antes de continuar falando. Eu sei que a oferta é muito repentina, mas o senhor Kim Woo-jin foi o único a quem eu poderia pedir esse favor. Desta vez, Kim Woo-jin, que comia seu sushi calmamente, finalmente respondeu. Quanto você sabe sobre mim? Como eu disse antes, não conheço muito bem o senhor Kim Woo-jin. Naquele momento, Maruyama se aproximou de Kim Woo-jin e falou em voz baixa. Mas eu sei que o senhor Kim Woo-jin é o companheiro de equipe do grande herói. Não há nada mais confiável do que isso. Com suas palavras, Kim Woo-jin zombou dele internamente. Eles trabalharam duro para pensar em um cenário bom o suficiente. Ele estava zombando da quantidade de esforço que Maruyama e o deus do arco atrás dele tiveram que fazer para encontrar uma isca boa o suficiente. Claro, ele não mostrou nada disso. Em vez disso, a expressão de Kim Woo-jin tornou-se firme. Então você deveria saber que não posso simplesmente me mover quando tenho vontade. Você se comportaria como quiser enquanto seu chefe estiver inconsciente? Foi uma pergunta razoável. E era algo que o deus do arco teria esperado. É por isso que Maruyama agiu como se estivesse preparado para tal resposta. É por isso que fiz esta proposta. Com essas palavras, Maruyama olhou em volta com atenção antes de pegar a pasta que trouxera consigo. Então ele puxou um envelope de dentro. Se você aceitar nossa oferta, lhe daremos esta página de habilidades. Isto é um adiantamento. Depois de concluir a tarefa, você receberá recompensas adicionais. Ao dizer isso, Maruyama entregou o envelope a Kim Woo-jin. No entanto, Kim Woo-jin não pegou o envelope. Em vez disso, ele falou com uma expressão descontente. Então o que aconteceu foi por causa da minha incompetência e com essa oferta vou ficar mais forte, é isso? Ele estava fadado a ficar descontente. Eles estavam dizendo que a razão pela qual Isaac Ivanov ficou tão gravemente ferido durante a luta com o filhote foi porque Kim Woo-jin era incompetente? As palavras de Maruyama faltaram apenas o suficiente para Kim Woo-jin assumir que era isso que ele queria dizer. Claro, Maruyama também sabia que suas palavras poderiam ser interpretadas dessa forma. Portanto, Maruyama continuou agindo com confiança, acreditando que tudo estava indo conforme planejado. Não está claro que se o Sr. Kim Woo-jin fosse mais forte do que você é agora, os resultados teriam sido diferentes? Kim Woo-jin levantou-se como se não pudesse mais tolerar os insultos. Sr. Kim Woo-jin. Ao mesmo tempo, Maruyama se levantou e impediu a saída de Kim Woo-jin. Kim Woo-jin olhou para Maruyama com sua expressão descontente.
Ao ver isso, Maruyama falou com a voz tensa. Não estou tentando tirar sarro de você, Sr. Kim Voljin. Nunca tive essa intenção, senhor. Na verdade, fiz esta proposta simplesmente porque senti que seria extremamente útil para você. Com essas palavras, Maruyama passou o envelope para Kim Voljin mais uma vez. Pelo menos verifique o que está dentro antes de tomar uma decisão. Kim Voljin franziu a testa ainda mais antes de finalmente pegar o envelope de Maruyama. Ao fazer isso, um pensamento passou por sua cabeça. Parece que eles prepararam algo mais valioso do que eu esperava. Parecia que o deus do arco gastou muito dinheiro para se livrar de Kim Voljin desta vez. Mas isso não significa que seria uma habilidade lendária. Com esse pensamento, Kim Voljin confirmou que estava no envelope. Dentro do envelope não havia uma habilidade lendária ou mesmo única, assim como Kim Voljin esperava. Como esperado. Ao ver o conteúdo, Kim Voljin riu levemente em sua cabeça. Depois de ver qual era a página de habilidades, Kim Voljin falou com um tom firme. Como você conseguiu isso? Ele não estava atuando. Esta foi a primeira vez que Kim Voljin mostrou uma expressão sincera desde que conheceu Maruyama hoje. Foi tão surpreendente. Parece que essa habilidade do Golem de sangue aumentaria muito o poder do Sr. Kim Voljin. A isca que o deus do arco preparou para atrair Kim Voljin funcionou. A habilidade Golem de sangue poderia ser usada como meio para conter o veneno de sangue. Mesmo que você tivesse pouco conhecimento sobre habilidades no mundo do jogo, seria capaz de compreender a sinergia entre essas duas habilidades. Eles realmente te deram a habilidade Blind Golem como um avanço? É por isso que Ossichan ficou tão surpreso. Onde eles conseguiram isso? Fiquei de olho nele, mas ainda nem chegou à venda. Ossichan também acreditava que não havia habilidade melhor para a habilidade Veneno de Sangue de Kim Voljin, então ele procurou seriamente pela habilidade Golem de Sangue. Terei que aumentar minha avaliação da Federação Yamato. Eu sabia que eles não eram comuns, mas não esperava que fosse tanto assim. Foi por isso que ele ficou surpreso quando Kim Voljin obteve tão facilmente algo que nem ele conseguiu encontrar. Golem de Sangue. Condição: emissário do submundo. Nível requerido: nível 100 ou superior. Efeito: invoca um golem usando o sangue do invocador como meio. A forma do golem seguirá a do invocador, e quanto mais sangue ele absorver da presa, maior ele ficará. Claro, sua surpresa não poderia superar a de Kim Voljin quando viu a página de habilidades. Isso porque ele já havia experimentado o quão horríveis essas duas habilidades poderiam ser quando combinadas. O trunfo secreto do Rei Veneno. O Rei Veneno. Através dele, Kim Voljin experimentou em primeira mão como a combinação dessas duas habilidades poderia produzir resultados terríveis. O próprio Golem de Sangue é um monstro. Em primeiro lugar, o Blind Golem era um monstro por si só. Foi incrivelmente difícil de lidar porque era altamente resistente a ataques físicos devido ao seu corpo líquido, combinado com uma considerável resistência à magia. Ao mesmo tempo, o Golem de Sangue poderia controlar livremente todas as partes do seu corpo. Isso significava que ele poderia afiar qualquer parte do corpo a qualquer momento. Era uma máquina de matar líquida como T-1000 que apareceu como antagonista no filme Terminator 2. E quando o sangue usado para criar esse monstro horrível era extremamente venenoso, a capacidade de matar que ele demonstrava tornou-se avassaladora. Os jogadores que conseguiram caçar dragões nas masmorras do quinto andar foram completamente aniquilados por um golem de sangue. Mesmo os Dragon Slayers não conseguiram evitar a morte quando confrontados com um Blind Golem. E tal coisa foi dada a Kim Voljin. Claro, não havia como Kim Voljin ficar impressionado com esse fato. O deus do arco preparou a melhor isca para me atrair para a masmorra para matar. Em vez disso, ele percebeu que com essa habilidade, o deus do arco preparou o maior palco para matá-lo. É definitivamente a melhor isca para te pegar. Na verdade, a habilidade Blind Golem foi a melhor isca. Apenas. Você não pode recusar e não pode usar. Do ponto de vista de Kim Voljin, que era conhecido por usar veneno de sangue, essa era uma habilidade que ele não poderia deixar passar. Mas como o nível exigido era 100, era uma habilidade que ele não conseguia usar. Isso significava que a presa não ficaria mais forte por causa da isca. Então o que você vai fazer? Se eles estão dispostos a fazer isso, então tenho que dar uma chance ao deus do arco. Claro, Kim Voljin teve que morder a isca. Diga a Li Jinha para se preparar. Capítulo 165. Uma escola fechada e coberta de vegetação localizada em Kitaku, na cidade de Kyoto, estava lotada e exalava uma atmosfera sombria. O terreno da escola estava cheio de veículos incrivelmente caros, e o pessoal das forças de autodefesa montava guarda ao redor deles com armas. O ginásio da escola era onde o maior número de pessoas se reunia. O teto caiu e o chão foi destruído. No entanto, havia cerca de 90 pessoas verificando seus equipamentos em frente ao portão da masmorra que ficava no centro da sala. Kim Voljin foi uma das 90 pessoas. Sua aparência era completamente diferente do habitual, usando óculos grossos de aro de tartaruga e uma bela mecha 8 horas e 2 no cabelo. Lagarto negro? Número de pisos, 3. Dificuldade B+. Número máximo de inscrições, 120. Requisitos: nível 95 e inferior. Condições: subjugar o bando de Black Lizard. Recompensa: catálogo para o caçador do Boss Monster. Um homem então se aproximou dele enquanto ele lia o relatório da masmorra. Senhor Uau! Kim Voljin largou o relatório da masmorra antes de estender a mão para o homem grande de pele bronzeada. O homem agarrou sua mão estendida imediatamente. Prazer em ver você de novo. O nome do homem era Arai Kazuhiko. Ele também era o líder da equipe que o outro lado havia solicitado a Kim Voljin para se juntar para atacar a masmorra. Sim, que bom ver você de novo. Naturalmente, Kim Voljin já conheceu Arai Kazuhiko antes. Eles se encontraram e discutiram o plano para a masmorra. Os preparativos estão concluídos. Portanto, não havia razão para eles terem uma longa conversa agora. Este é meu veterano.
Em vez disso, Kim Voldin o apresentou a Lidinha, que estava atrás dele, para Arai Kazuhiko. Arai Kazuhiko olhou para Lidinha com uma expressão de surpresa. Este senhor, ele nos ajudará com o ataque como eu avisei anteriormente. Certo. Ao ouvir as palavras de Kim Voldin, Arai Kazuhiko deu um sorriso brilhante sem hesitação. Muito obrigado pela sua ajuda. Vou cuidar de vocês dois após o ataque à masmorra. Vocês não ficarão desapontados. Você não precisa se preocupar muito com isso. Afinal, você pagou por isso. As pessoas ao seu redor não prestavam muita atenção neles. Eles apenas se prepararam para atacar a masmorra com seus próprios grupos. Está na hora. E então o ataque à masmorra começou. Eles entraram na masmorra. Osi-chan, que estava digitando com entusiasmo em seu laptop, não respondeu quando seu subordinado disse essas palavras. 97 pessoas entraram com eles. Verificamos os antecedentes de todos, mas não encontramos nada de incomum. Após o relato, o funcionário então perguntou: você encontrou algo? Em resposta à pergunta, Osi-chan parou de digitar no teclado e enxugou o suor da testa com um guardanapo que parecia ter sido tirado de uma cafeteria. Havia uma pilha de relatórios na frente dele. Esses relatórios eram informações sobre todos os jogadores que entraram na masmorra com Kim Voldin e Lidinha. Não importa como eu olhe, não consigo encontrar nada fora do comum. Ao dizer essas palavras, a expressão de Osi-chan ficou rígida. Ele tinha certeza de que havia alguns jogadores que entraram na masmorra com Kim Voldin que queriam atacá-lo. No entanto, Osi-chan não conseguiu descobrir quem eram esses jogadores. Todos os relatórios aqui são limpos, até perfeitos. Não importa quem os visse, eles pensariam que eram apenas jogadores comuns e talentosos. Para ser mais preciso, ele não conseguiu encontrar nenhuma conexão com a Guilda do Messias, o Deus do Arco ou a Federação Yamato. É claro que Osi-chan não acreditava que esses jogadores fossem tão comuns quanto pareciam. Como esperado, parece que eles colocaram talentos ocultos que o governo japonês vem cultivando desde o início. Você quer dizer que é uma daquelas elites? Talvez. Em vez disso, ele acreditava que eles haviam implantado jogadores de elite que ninguém conhecia para esta missão. Quando ouviram isso, a expressão do subordinado de Osi-chan endureceu. Eles ficarão bem? Com essa pergunta, Osi-chan franziu a testa. O povo do Deus Arco também aceitou a participação de Lidinha sem qualquer hesitação. Isso significa que eles estão confiantes em suas elites. Eu vejo. Como eles sabem que Kim Voldin é proficiente em venenos, certamente estarão preparados para lidar com venenos. Osi-chan parou por um momento. Houve silêncio por um longo tempo, e quando o silêncio começou a ficar tenso, Osi-chan finalmente falou. A boa notícia é que os discípulos de Bogod e do Sword Descent não participaram. Isso significa que os melhores ases do Japão foram excluídos. Em uma floresta com árvores de folhas vermelhas que lembram o outono, um homem meditava com os olhos fechados. A cena do homem meditando era muito calma e reconfortante. Mesmo as pessoas que o observavam se sentiriam calmas. KRRR. Porém, para os 5 orcs que passavam, ele parecia ser uma presa fácil. Rugido. Naturalmente, no momento em que avistaram esta presa, os orcs correram em direção a ele ao mesmo tempo. Enquanto eles rugiam e avançavam como uma pequena onda, o ímpeto do orc era sufocante. No entanto, o homem que meditava não pareceu notar a aproximação deles. Q1. Sua expressão não mudou mesmo quando os orcs estavam ao metro dele. Justo quando as armas dos orcs estavam prestes a tocar o homem. Puk. O homem manteve sua meditação mesmo quando flechas surgiram dos lados e transformaram os orcs em ouriços. Ito-sama. O homem só encerrou sua meditação quando um grupo de 11 pessoas se reuniu ao seu redor. Os preparativos estão completos. No momento em que ouviu isso, o homem abriu os olhos. Mais uma vez, esta será nossa primeira missão fora das sombras. O nome desse homem era Ito Shunsuke. Ele foi um dos principais jogadores do grupo criado secretamente pelo Japão e pela Federação Yamato, Sun Shadow. O Santo da Espada até nos deu uma arma que ele nunca usou antes para garantir nosso sucesso. Além disso, ele foi um dos estudantes ocultos do Santo da Espada. Ele não era apenas um discípulo comum, mas um indivíduo super talentoso, forte o suficiente para ser considerado um dos 3 melhores discípulos. Além disso, apesar de ser tão talentoso, essa pessoa era leal o suficiente para optar por permanecer nas sombras em vez de aproveitar a fama obtida com seu talento. Eles receberam esta importante tarefa como um teste, não apenas para beneficiar o Deus do Arco, mas também para provar os esforços do Japão. Recebemos ordens de reivindicar a cabeça de Kim Voldin. Uma de suas missões era matar ninguém menos que Kim Voldin. Em outras palavras, tanto o Santo da Espada quanto o Deus do Arco reconheceram Kim Voldin pela ameaça que ele poderia se tornar. Eles não o consideravam mais um rato sortudo, mas sim uma fera astuta. No entanto, eles expressaram sua determinação em se livrar dele desta vez. Eu não vou tolerar que nenhum de vocês morra para aquele cara. Se você acha que ele vai te matar, separe-se e desista. Ito Shunsuke mais uma vez reforçou suas ordens aos seus homens, que assentiram silenciosamente. Como disse Ito Shunsuke, eles preferem cometer seppuku do que permitir-se morrer pelas mãos de Kim Voldin. Foi então. Uma mulher correu em direção a Ito Shunsuke e seus homens em alta velocidade. Ei! Ela tinha uma expressão urgente no rosto quando se aproximou. Na verdade, sua urgência era perceptível mesmo à distância. Porém, Ito Shunsuke observou a mulher se aproximar com uma expressão calma. Mesmo depois que ela finalmente chegou, a expressão dele não mudou. Ele sabia. Ao parceiro de Isaac Ivanov, assim como Kim Voldin, que o alvo deles não era uma pessoa comum e que a pessoa ao lado dele não era outro senão o companheiro de equipe do lendário Isaac Ivanov.
Mesmo que existam algumas variáveis inesperadas, não seria estranho. Então ele estava ciente de que tudo poderia não sair como planejado. Esta foi a razão pela qual ele acalmou sua mente com a meditação. Mesmo que seus subordinados pudessem ficar abalados com as mudanças na situação, Ito Shunsuke garantiu que seria capaz de manter a calma, não importa o que acontecesse. Aí, há um problema. Então, enquanto a mulher gaguejava como se estivesse chocada demais para falar direito, Ito Shunsuke ainda falava com ela em um tom composto. Quero que você formule o que quer dizer em sua cabeça antes de me contar. Ele projetou sua calma em seu subordinado. Isso. No entanto, ela ainda não conseguiu se acalmar. Ito Shunsuke franziu a testa com isso. Fale claramente. Eventualmente, ela recuperou a compostura à força quando percebeu seu descontentamento e depois de respirar fundo algumas vezes, finalmente conseguiu se acalmar um pouco. O que diabos está acontecendo? Apenas. Ito Shunsuke não conseguia entender que tipo de situação faria com que esse jogador, que havia passado por um treinamento infernal e estava longe de ser comum, ficasse tão confuso. Felizmente, não demorou muito para ele obter uma resposta. Kim Voljin, enquanto caçava monstros. Ele morreu. O que você disse? Sua compostura quebrou. Capítulo 166. As razões pelas quais os jogadores morreram nas masmorras foram uma de duas coisas. Ou por falta de habilidade ou por falta de sorte. Isso não foi uma piada. Na verdade, houve mais casos de jogadores talentosos que sofreram acidentes por azar do que se poderia imaginar. Aconteceu quando Kim Voljin estava usando suas habilidades de vampiro em um grupo de orcs que ele havia caçado. Em particular, a maioria dos casos foram acidentes infelizes que ocorreram no momento em que acreditaram que a caçada havia terminado. Um dos orcs ainda estava vivo. Ao se aproximarem de um monstro vivo que eles acreditavam estar morto, o orc atacou Kim Voljin com uma lâmina quebrada na mão. Tal cenário era assustadoramente comum. É claro que se fosse nesse estágio, então tal morte provavelmente seria considerada falta de habilidade e não falta de sorte. A lâmina passou entre a armadura do peito e o capacete e atingiu seu pescoço. Foi uma lacuna tão pequena. Em vez de boa mira, só poderia ser chamada de sorte. O problema foi quando um acidente conseguiu deixar um ferimento fatal no processo. O sangramento foi significativo. Foi um cenário de azar, não importa quem o viu. Claro, a maioria dos acidentes acabou aí. Se eles tivessem a ajuda de um item ou de um curandeiro, então seriam capazes de se recuperar até mesmo de um ferimento fatal. Se ele tivesse recebido tratamento, ele teria conseguido viver. No entanto, nem todos tiveram sorte nesse sentido. O problema era veneno de sangue. O problema era que quando ocorria o sangramento, habilidades como veneno de sangue eram ativadas, o que dificultava o tratamento do ferimento. Não era uma situação em que eles pudessem controlá-lo adequadamente. Por causa disso, Kim Voljin teve que tentar curá-lo sozinho, mas um grupo de ursos crocodilos foi atraído pelo cheiro de seu sangue. E sem sorte, houve casos em que a situação diminuiu rapidamente. Foi simplesmente uma situação ruim piorando. É claro que por mais distorcida que fosse a situação, isso não significava que não houvesse maneiras de lidar com ela. Não vi motivo para abordá-los. Porém, se quem estava sofrendo era aquele que você tinha que matar, seria necessário ajudá-los a reverter a situação. Esse foi o motivo. Então foi assim que Kim Voljin morreu na masmorra. Kim Voljin morreu na masmorra. Ele não teve sorte. Foi literalmente uma morte causada por azar. Uma morte infeliz que deixou todos pasmos. E o corpo? Apenas Ito Shunsuke ainda estava vigilante em relação à morte de Kim Voljin. Depois que ele morreu, o veneno corroeu sua pele e órgãos, deixando apenas seus ossos, mas pela forma parecia ser um humano. De qualquer forma, eu secretamente guardei alguns dos ossos para testes de DNA. Porém, após ouvir o resto da explicação, a expressão de Ito Shunsuke tornou-se a mesma de seus subordinados. Logo depois, Shunsuke falou as palavras que todos estavam pensando naquele momento. Que frustrante! Que frustrante! Kim Voljin sorriu ao observar Ito Shunsuke e seus homens discutirem sua morte através dos olhos de um pequeno esqueleto de goblin, que estava escondido não muito longe de sua localização, porque eles nunca acreditaram que suas presas morreriam tão facilmente. Claro, a morte de Kim Voljin foi uma encenação. Um ato para afastar as pessoas que o visavam. Além disso, este ato tinha mais de um objetivo. Como morri devido à minha aparente falta de habilidade, a sensação de desânimo e frustração seria ainda mais forte. Ito Shunsuke e seus subordinados teriam estudado minuciosamente as fraquezas de Kim Voljin para matá-lo. E nesse processo, eles aprenderam que talvez a maior fraqueza do veneno de sangue fosse o fato de que o usuário não poderia receber assistência de seus colegas se começasse a sangrar muito, e eles teriam traçado um plano para fazer uso. Portanto, Kim Voljin estava disposto a mostrar exatamente isso a eles. Suas suposições estavam certas. A fraqueza do veneno de sangue é o sangramento intenso. Kim mostrou-lhes exatamente o que queriam ver. Em outras palavras, a morte de Kim Voljin foi a mais ideal para eles. À medida que os sentimentos de frustração aumentam, a dúvida diminui. Como era o mais ideal, a suspeita deles cairia. Mas eles ainda têm trabalho a fazer. No entanto, eles ainda tinham uma missão. Eles têm que lidar com o restante também. Li Jin ainda estava lá. Um dos princípios dos ataques às masmorras era que se um jogador morresse, o ataque ainda deveria continuar. O mesmo aconteceu com o calabouço do Lagarto Negro. Embora Kim Voljin tenha morrido, o ataque continuaria. Depois que Kim Voljin morreu e o enterrou, Li Jin falou com Arai Kazuhiko em russo. Vou completar a tarefa em nome do meu colega. Depois disso, Li Jin começou a exterminar os monstros a uma velocidade assustadora. Foi incrível. Li Jin nem se importou com os ferimentos. Se houvesse um grupo de monstros independente do número ou tipo, ele se jogaria no grupo e o destruiria imediatamente. Além disso, a visão dele explodindo cabeças de monstros com os punhos nus foi surpreendente além da surpresa. Susugoi.
Foi fantástico. Neste calabouço de 3 andares, mesmo os jogadores japoneses que poderiam ser chamados de talentosos não puderam deixar de admirar o poder de Li Jinha. Serei honesto. Esta é a primeira vez que vejo um jogador lutar assim. Ele é um monstro. Mesmo os subordinados de Ito Shunsuke não puderam deixar de exclamar com sincera admiração depois de assistir às batalhas de Li Jinha. Por outro lado, eles entenderam algo depois de verem seu poder de combate. Afinal, ele é companheiro de equipe de Isaac Ivanov. Spasiba. Ele é incrível. Ele não era outro senão o companheiro de equipe de Isaac Ivanov. No entanto, nem todos admiravam a habilidade de combate de Li Jinha. Os olhos de Ito Shunsuke quando ele olhou para Li Jinha estavam cheios de muito mais determinação do que antes. No final, ele deu a ordem. Mate ele. Ele pretendia matar Li Jinha. Seus subordinados ficaram surpresos com a ordem. Ele quer matá-lo? Eles pensaram que o alvo era Qin Voljin. Claro, se Li Jinha interferisse enquanto eles tentavam se livrar de Qin Voljin, eles o matariam também, mas o alvo deles já havia morrido. Já não completamos nossa missão? Não havia necessidade de correr tais riscos quando já haviam completado a missão. Ito Shunsuke também não negou que fosse um argumento razoável, no entanto, ele não planejou ser razoável. Viemos aqui para nos livrar de Qin Voljin e seu companheiro de equipe. Tudo bem se fosse um pouco irracional, ele pretendia completar perfeitamente a missão deles. Foi por isso que eles estavam lá em primeiro lugar. Então precisamos nos livrar de seu companheiro de equipe também. Quando Ito Shunsuke disse isso, seus homens não o questionaram mais. Em vez disso, com expressões tensas, recordaram a batalha que acabaram de testemunhar. Vamos terminar isso antes de irmos para o segundo andar. Ito Shunsuke deu suas ordens com firmeza. A operação continua a mesma. Seu trabalho é chamar a atenção do alvo. Junto com essas palavras, Ito Shunsuke tirou uma lâmina de seu inventário. Exceto pela lâmina brilhante, não havia nada de especial na arma. No entanto, no momento em que o segurou, os olhos de Ito Shunsuke ficaram cheios de confiança. E com aqueles olhos confiantes, ele falou, então eu vou lidar com ele. Capítulo 167. Qual foi o pior cenário ao caçar um jogo muito poderoso? A resposta foi simples. Uma situação em que sua presa conseguisse fugir era a mesma que se uma casa de dominó que você estava construindo desabasse. Em outras palavras, ao lidar com um jogo poderoso, era extremamente importante garantir que todos os caminhos de retirada fossem bloqueados. Então Ito Shunsuke colocou tudo nisso. Todos os jogadores agiram para evitar a fuga de Li Jinha e garantir que seu plano fosse bem sucedido. Todos os caminhos de retirada foram bloqueados. E imediatamente começaram a ver evidências claras do sucesso do seu plano. Comece a batalha. Eles começaram sua batalha com uma presa presa. A batalha que começou dessa forma foi incrivelmente feroz. Li Jinha, que estava tentando entender a situação e escapar. Ito Shunsuke, que fez o possível para bloquear todos os seus movimentos. E seus subordinados travaram uma luta sangrenta e caótica. O ponto mais importante foi que o poder de Li Jinha era avassalador. Mesmo que a diferença em seus níveis não fosse grande, o poder de Li Jinha excedia em muito de seus pares. Rachadura. Isso foi claramente sentido pela pessoa que foi forçada a cerrar o punho. Droga, isso não faz sentido. Como ele pode ser tão poderoso se ainda nem atingiu o nível 100? Também foi evidenciado pelo fato de que os tanques, que tiveram que se defender contra os ataques de Li Jinha com seus corpos, estavam claramente sendo empurrados. Isso causou um arrepio na espinha de todos. O fato de que se eles não matassem agora, seriam caçados por esse monstro, aumentou a força daquele frio. Além disso, não parecia que Li Jinha pretendesse escapar. Retiro. Temos que parar com isso. Não podemos esquecer de empurrar e puxar. Naquele momento, os tanques recuaram deliberadamente para recuperar o fôlego e reunir forças para uma batalha prolongada. Vendo isso, Li Jinha gritou com os homens de Ito Shunsuke que o estavam bloqueando. Spasiba. Obrigado. Em vez de recuar após o grito, ele agarrou um tanque e correu para frente. Ele estava arriscando sua vida. Ele não estava lutando para escapar, em vez disso, parecia que ele só tinha em mente matar seus inimigos. Bloqueie ele. Droga, a espinha de seus oponentes não poderia ficar mais fria. Eles perceberam agora que Li Jinha era mais do que apenas uma simples fera. Ao contrário de uma fera que só podia confiar em seus instintos, Li Jinha sabia exatamente quando atacar e recuar. Não é apenas o seu poder destrutivo. Ele é mais inteligente do que esperávamos. Ele fez movimentos incrivelmente estratégicos que fizeram com que a boca dos homens de Ito Shunsuke secasse. Gole. Apesar da situação de batalha feroz, os goles ainda podiam ser ouvidos claramente. Spasiba. E toda vez que Li Jinha soltava aquele grito, os corações de todos tremiam. Spasiba também. A lenda de Isaac é definitivamente por causa de Spasiba. Foi o momento em que eles realmente compreenderam o monstro que Isaac Ivanov havia escondido do mundo, e não puderam evitar o medo. Que surpreendente. No entanto, Ito Shunsuke ainda conseguiu manter a tranquilidade e calma que tinha antes. Isso foi algo que ele aprendeu com o santo da espada. Não perder a compostura independentemente das circunstâncias. Ao fazer isso, você poderá alcançar tudo o que deseja. É suficiente. Matar esse monstro exigiria apenas um golpe de espada. Foi por isso que ele aguçou ainda mais seu foco. Ele concentrou sua mente no único golpe de espada que iria desferir. Foi então. Seus sentidos, continuamente aguçados, permitiram que ele soubesse que algo estava se aproximando dele. Ito Shunsuke voltou sua atenção para o que estava se aproximando. Então ele viu quem era. Arai Kazuhiko. Quem apareceu desta vez foi Arai Kazuhiko, que desempenhou o papel mais importante em levar Qin Voljin para a masmorra. Foi ele também quem relatou os movimentos de Qin Voljin a eles. Então ele o viu olhar ao redor. Parecia que ele estava procurando por ele. O que está errado? Ito Shunsuke se perguntou por que ele estava ali.
Como mencionado anteriormente, Arai Kazuhiko foi parte integrante desta missão para matar Kim Voljin. Ele também era um homem poderoso por mérito próprio. Se ele estava tentando encontrá-lo com tanta urgência e sem avisar, então devia haver um motivo. E provavelmente seria importante. Depois de pensar isso, Ito Shunsuke se revelou lentamente, e só então Arai Kazuhiko o notou e começou a se aproximar. O que é? Ito Shunsuke perguntou enquanto Arai Kazuhiko se aproximava. Foi naquele momento. No momento em que fez a pergunta, Ito Shunsuke percebeu que a pessoa à sua frente não era Arai Kazuhiko, mas sim alguém que estava usando seu rosto. No momento em que percebeu isso, o corpo de Ito Shunsuke já estava se movendo. Ele rapidamente diminuiu a distância entre eles e balançou o maki em sua mão diagonalmente em direção ao oponente. Tudo isso aconteceu em um instante. Na verdade, o tempo que demorou foi tão curto que o adversário não conseguiria se defender de jeito nenhum. Shuk! O Makia fez um som horrível ao cortar a armadura da pessoa. Ele cortou o corpo em dois com um golpe. Naturalmente, como foi ele quem fez o golpe, Ito Shunsuke pôde ver o dano que ele havia causado. Porém, dentro da armadura não havia carne, apenas ossos. Esqueleto? Os pensamentos de Ito Shunsuke terminaram aí. Ele não pôde mais continuar pensando quando uma lança entrou em sua cabeça por trás. Peguei ele. Foi o momento em que Kim Voljin conseguiu caçar a presa que procurava. Claro, Kim Voljin imediatamente pegou o saque que ganhou com sua morte. Ele se aproximou de Ito Shunsuke, que morreu devido ao grande buraco em sua cabeça, e pegou o Makia. Makia. Classificação, lendário. Ataque físico, 444. Nível requerido, nível 10 ou superior. Descrição, uma espada contendo a alma de um grande artesão. Quando combinado com Ganjan, parceiro da espada, um poder oculto será revelado. O poder de ataque aumentou proporcionalmente ao nível do usuário. Todas as estatísticas mais 25%. Maior poder de corte ao atacar. Quando usado junto com Ganjan, habilidades ocultas serão desbloqueadas. Makia. Foi o momento em que a arma que ele pretendia procurar chegou às mãos de Kim Voljin. No entanto, Kim Voljin não pareceu muito satisfeito com esse fato. Em vez disso, uma pergunta ressoou em sua cabeça. O deus do arco tinha a arma que Lee Junho se esforçou tanto para encontrar. Por que o Makia apareceu aqui? Para saciar sua curiosidade, Kim Voljin quis mergulhar imediatamente nas memórias de Ito Shunsuke, mas foi paciente. Eu preciso limpar primeiro, porque a caça ainda não havia terminado. Em uma batalha em grupo, a coisa mais importante a ser eliminada eram os tanques. Na maioria das caçadas, sem os tanques, a caça seria impossível. A razão pela qual os tanques eram tão importantes era, obviamente, o seu papel, para atrair a atenção da presa e mantê-la enquanto cria oportunidades para seus companheiros atacarem. Sem tal tanque, os causadores de dano seriam incapazes de fazer o seu trabalho adequadamente. Portanto, os tanques usaram todos os meios e métodos para cumprir suas funções. Os tanques que enfrentavam Li Jinha sabiam disso muito bem. Eles fizeram tudo o que puderam contra Li Jinha. Bloqueie o primeiro. Continue atacando. A função básica do tanque era utilizar todos os meios necessários para executar basicamente as tarefas de uma parede. Mantenha o controle. Ao mesmo tempo, eles não se esqueceram de provocar Li Jinha para querer matá-los. Eles o xingaram em russo. Spashiba. Mesmo quando Li Jinha gritou com raiva para eles, os tanques não cederam. Uau, uau. Em vez disso, eles continuaram gritando para chamar a atenção de Li Jinha. Todos os meios e métodos foram utilizados para caçar suas presas. Ótimo. Ishio Masato, que comandava o campo de batalha em nome de Ito Shunsuke, que esperava escondido pelo melhor momento para atacar, não pôde deixar de admirar o esforço deles, embora a situação fosse urgente. Nosso treinamento não foi em vão. Além disso, ele se sentiu orgulhoso mesmo quando enfrentou um monstro como Li Jinha. Ele estava orgulhoso do fato de que eles foram capazes de lidar com tal monstro depois de treinar nas sombras por tanto tempo para o renascimento do Japão, em vez de lutar pela fama e fortuna abertamente. Podemos matá-lo. Depois desse orgulho veio a convicção. Sempre que os tanques têm sucesso, a caça nunca falha. Porque era de bom senso para os jogadores que se o tanque fizesse bem o seu trabalho, a caçada já estaria 99% concluída. Esse foi o motivo. Ishio-san. O que é? Perdi contato com alguns dos companheiros de equipe ao nosso redor. Apenas. O que? Só quando já haviam perdido mais da metade de seu número é que Ishio percebeu que estavam sendo caçados. SK. É um soldado esqueleto. Soldados esqueletos apareceram. Foi só então que notaram os soldados esqueletos que o cercavam. E foi nesse momento que eles perceberam que Li Jinha havia desempenhado perfeitamente o papel de tanque. Capítulo 168. Kiara. Após o grito do cavaleiro esqueleto empunhando a lança de Percival na mão, o silêncio caiu sobre o campo de batalha pela primeira vez. Foi o momento em que a batalha com os agentes de Ilion, que foram secretamente criados pela Federação Yamato e enviados para matar Kim Voljin, chegou ao fim. É claro que mesmo que a mão de batalha tenha terminado, os soldados e cavaleiros esqueletos não pararam de se mover. Chocalho. Eles esfaquearam as armas em suas mãos nos corpos quebrados de seus oponentes que estavam no chão. Puk. Eles começaram a confirmar suas mortes para garantir que nada inesperado ocorresse. Droga, desta vez tive que fazer todo o trabalho novamente. E Li Jinha começou a vomitar as reclamações que vinha escondendo o tempo todo. No entanto, desta vez foi uma reclamação razoável. O maior contribuidor nesta batalha foi Li Jinha, não Kim Voljin. Eu tive que fingir que estava preocupado com a morte do meu companheiro de equipe, caçar monstros ferozmente, agir como um tanque contra esses bastardos e segurar seu agro. Como disse Li Jinha, Kim Voljin teria sido incapaz de caçar os membros bem treinados de Ilion de forma tão furtiva e eficiente sem sua ajuda. Kim Voljin também admitiu esse fato, e foi por isso que ele se virou para Li Jinha e disse: Bom trabalho. Sua graça divina não tem limites.
Só de ouvir suas palavras me enche de alegria. Ah, tão cheio. Ele então recebeu um comentário sarcástico em troca. Kim Voldin acenou com a espada na mão para Li Jin. Então eu vou te dar isso como um bônus. Claro, Li Jin abufou com esse comentário. Parece que eu cairia no mesmo truque 2 vezes? Não preciso de coisas assim. Quando sairmos, apenas me trate com uma refeição. Quando ouviu o que Li Jin disse, Kim Voldin simplesmente assentiu e colocou o máquia que estava segurando em seu inventário. O fato de o máquia ocupar 3 vagas no inventário imediatamente chamou sua atenção. Máquia. Foi um ganho indescritível. Antes de retornar ao passado, era algo que até mesmo a Guilda do Messias queria obter, mas não conseguiu. Porém, não foi o valor do item que o fez ter uma expressão tão estranha. Porque é um item que nem mesmo Li Sijunho conseguiu encontrar nas mãos do Deus do Arco. Em vez disso, foi porque ele aprendeu algo com esta grande colheita. É claro que o Deus do Arco escondeu isso intencionalmente. Para Kim Voldin, o verdadeiro valor do máquia veio do fato de que o Deus do Arco o escondeu intencionalmente de Li Sijunho. É por isso que ele não conseguiu encontrar uma única pista. Fazia sentido agora porque eles não conseguiram encontrar nenhuma pista sobre os máquia no passado. Se o Deus do Arco, que era um membro-chave da Guilda do Messias, quisesse escondê-lo, então era natural que a Guilda do Messias não conseguisse encontrá-lo. Deve haver uma razão pela qual ele escondeu isso. Além disso, ele estava curioso para saber o motivo de escondê-lo. De jeito nenhum ele revelaria todas as suas cartas para um cara que fingia ser um salvador para governar o mundo. O Deus do Arco sabia que Li Sijunho não era realmente um salvador. Mesmo assim, ele continuou ajudando-o a desempenhar o papel de salvador. Nessas circunstâncias, ele mostraria tudo o que tinha para Li Sijunho? Se ele fosse esse tipo de pessoa, ele teria se apegado a Li Sijunho desde o início e faria o possível para ajudá-lo a governar o mundo. A melhor coisa a fazer seria se preparar para situações imprevistas. Então ele deve ter mantido seu seguro escondido, e havia uma grande chance de que o máquia fizesse parte desse seguro. Essa foi a parte importante. O máquia era uma das fraquezas do Deus Arco, mas da perspectiva de Li Sijunho, seria inaceitável. Fraquezas eram coisas que a Guilda do Messias nunca toleraria. Que legal! Kim Voldin ficou mais satisfeito pelo fato de ter conseguido uma das fraquezas do Deus Arco do que por ter obtido o máquia. Então Kim Voldin mudou imediatamente. Ele foi para o local onde havia deixado o corpo de Ito Shunsuke. Então ele olhou nos olhos sem vida de Ito Shunsuke. O olho de Anubis foi aberto. Ele começou a procurar seriamente as fraquezas de seu oponente com olhos roxos. Você tem certeza disso? Tenho certeza. Depois de ouvir a resposta confiante de seu subordinado, Ossichan mais uma vez olhou para o documento em suas mãos. Ossichan, que terminou de revisar o conteúdo do documento pela segunda vez, falou bufando. Aqueles bastardos da Federação Yamato são espertos. A informação no documento que estava nas mãos de Ossichan era sobre ninguém menos que a organização secreta que a Federação Yamato havia criado. É por isso que não conseguimos encontrar nada nas verificações de antecedentes. Ilion, uma organização secreta escondida pela Federação Yamato. Naturalmente, Ossichan procurava informações sobre esta organização há muito tempo. Sabendo que o Japão tinha um relacionamento bastante próximo com a Guilda do Messias, não havia como ele não buscar informações sobre uma organização que afirmava ser a sombra do Japão. Porém, Ossichan não estava fazendo muito progresso em sua busca por informações. Eu queria saber de onde veio o fluxo de caixa deles. Em particular, Ossichan, que coletou informações principalmente por meio do fluxo de caixa, não conseguiu encontrar a linha que levava a Ilion. Mas ele finalmente conseguiu uma pista. Eles usaram o dinheiro do petróleo para financiar a sua pequena organização paralela, o que significa que o fluxo de caixa deve ser rastreável. A fonte de fundos do grupo paralelo japonês Ilion foi o dinheiro do petróleo do Médio Oriente. Essa é uma combinação muito inesperada. Ossichan nunca teria pensado que um país como o Japão, com um sonho de imperialismo, usaria fundos petrolíferos do Médio Oriente para apoiar a sua organização paralela. Ele nem conseguia imaginar o processo. Mas Ossichan não tentou usar suas células cerebrais para descobrir o processo de tal coisa. O importante é que eles encontraram a conexão. Isso é uma dor. Independentemente do processo, isso significava simplesmente que Ossichan agora também tinha que levar em conta o Oriente Médio ao lidar com o Japão. Não sei o que aqueles caras do Oriente Médio estão planejando. Além disso, com a actual situação no mundo, o Médio Oriente era uma região muito problemática. Num mundo assombrado por monstros, os preços do petróleo continuaram a subir e as tensões religiosas no Médio Oriente, que detinha a maior parte do petróleo, também aumentaram acentuadamente. Por isso seria estranho se lidar com elas não fosse uma dor de cabeça. As fins de semana que estavam de prontidão começaram a se mover. Ao contemplar a situação com o Oriente Médio, Ossichan largou o documento em suas mãos ao ouvir um relatório de outro subordinado. Enquanto isso, o subordinado continuou a reportar. Parece que eles estão se movendo em direção ao portão da masmorra. Como esperávamos, parece que eles estão preparados para o pior. O que eles queriam dizer com pior caso era simples. Se o assassinato falhar, parece que eles estão preparados para usar a força. Isso significava que se Ilion não conseguisse matar Kim Voldin e Li Jin na masmorra, eles tentariam fazer isso depois que saíssem. Eles realmente farão isso? Outro subordinado que também ouviu o relato não pôde deixar de perguntar surpreso ao Ossichan. Parecia uma medida extrema. Não importa o quanto tentassem limpar essa bagunça, o risco ainda seria enorme. Se Kim Voldin morrer, Park Yong-wan não deixaria isso passar facilmente. Isso não seria uma bagunça fácil de limpar, certo?
Além disso, o alvo da ação armada não era outro senão Kim Woo-jin. O preço que o Japão teria de pagar por matá-lo não seria pequeno. Elas vão. No entanto, Osi-chan tinha certeza de que a Federação Yamato usaria tais medidas na pior das hipóteses. É melhor matar o alvo que eles não conseguiram assassinar do que permitir que eles saiam da masmorra e revelem o que aconteceu. Os mortos podem falar? Se o fato de que houve um assassinato fracassado fosse revelado por Kim Woo-jin, haveria outro conjunto de problemas. E esses bastardos japoneses são do tipo que fazem coisas malucas na guerra. Para realizar seu sonho de imperialismo, não havia nada que eles não estivessem dispostos a fazer. Como disse Osi-chan, o Japão garantiria a eliminação de Kim Woo-jin mesmo que tivesse que disparar um míssil. Claro, era papel de Osi-chan e seus homens evitar isso. O que faremos então? Então, um subordinado fez a pergunta mais importante. Parecia que Osi-chan não havia contado aos seus subordinados o plano que ele havia inventado desta vez. Em vez de responder, Osi-chan apenas tinha uma expressão contemplativa no rosto. Isso fez com que seus subordinados ficassem preocupados. Ele está preocupado. Bem, não é impossível, mas... Os subordinados também começaram a criar suas próprias maneiras de resolver esse problema, caso Osi-chan lhes perguntasse. Não será fácil impedir que as fins de semana se movam no Japão. Não teríamos outra hipótese senão deter um exército com um exército. No final, a única coisa que podemos usar é o poder militar. Mas se fizermos algo errado, isso poderá levar a uma guerra real. O problema era o fato de que qualquer movimento errado poderia levar à guerra. Ah, isso é uma loucura. De repente, palavras explodiram da boca de Osi-chan. Em resposta às palavras de Osi-chan, um de seus subordinados falou com uma expressão tensa. Você vai utilizar o poder militar também? O que? Osi-chan franziu a testa quando ouviu a pergunta. Poder militar? Você pretende iniciar uma guerra? Não, bem, podemos entrar em guerra algum dia, mas por que faríamos isso agora? Todos os subordinados pareceram surpresos com as palavras de Osi-chan. Osi-chan perguntou uma coisa. Não seria mais simples simplesmente enviar Isaac Ivanov? Seus subordinados ganharam expressões de compreensão depois de ouvir essas palavras. Isso porque a ideia de Osi-chan foi perfeita. Isso mesmo, será difícil para eles exercerem força na frente de Isaac Ivanov. Apenas. E o motivo pode ser que ele estava lá para ver seus companheiros de equipe. Eles não seriam capazes de matar o companheiro de equipe de Isaac Ivanov na frente dele mesmo que quisessem. Logo, expressões de admiração puderam ser vistas nos rostos de todos os subordinados. Mas, seguindo a admiração deles, eles não puderam deixar de fazer mais perguntas. Então sua expressão preocupada. Ao ouvir isso, Osi-chan virou-se para seus subordinados com uma expressão séria. Seria estranho alguém que acabou de acordar do coma querer comer sushi de barriga de atum e carne vagil de primeira qualidade? Eu quero comer sushi e carne de graça. Capítulo 169. Santo da Espada. Ele era o jogador mais forte do Japão, mas a sua influência no país era incomparavelmente maior do que o seu poder real. Por um lado, ele tinha o halo do Guardião da Luz Sagrada, que era incrivelmente raro e glorioso. Ao mesmo tempo, embora não tenha sido o primeiro jogador, ele se tornou um no início de janeiro de 2020. No entanto, o Sword Saint é o único jogador japonês que está no mesmo nível de Lee Se-junho. Para o povo japonês, o Santo da Espada era o único jogador capaz de confrontar o coreano Lee Se-junho. Então o Japão deu-lhe uma influência que excedia em muito sua capacidade real. Ele era como o Messias do Japão. Então, durante a guerra com a Guilda do Messias, que começou depois que o desejo do Japão pela Península Coreana foi revelado e Park Yong-hwan vendeu o país ao Japão por causa de sua ambição, o Japão, é claro, acreditou no Santo da Espada. Eles acreditavam que ele era o Messias que os libertaria da Guilda do Messias e, portanto, deu-lhe tudo o que podiam. Esse foi o motivo. A razão pela qual o mundo ficou chocado com o aparecimento de um cão de caça chamado Kim Woo-jin. O Santo da Espada está morto? Kim Woo-jin? O cão de caça da Guilda do Messias matou o Santo da Espada. Foi o cão de caça da Guilda do Messias Kim Woo-jin, quem atacou o salvador dos japoneses até a morte. Do ponto de vista de Kim Woo-jin, mesmo que ele quisesse esquecer o rosto do Santo da Espada, seria impossível. Saúdo humildemente o mestre. Graças a isso, ele conseguiu encontrar facilmente as memórias de Ito Shunsuke relacionadas ao Santo da Espada. Claro, Kim Woo-jin não pensou muito sobre esta informação. Kim Woo-jin sabia que o mais importante na hora de adquirir e analisar informações, o mais importante era ser o mais objetivo possível, sem ser perturbado ou influenciado pela emoção. Portanto, Kim Woo-jin coletou as informações mecanicamente. O que realmente impressionou Kim Woo-jin foi o momento em que o Santo da Espada mostrou o arsenal a Ito Shunsuke. Esta é a base para o renascimento da nossa Federação Yamato. É um lugar onde o esforço de inúmeras pessoas, incluindo o Deus do Arco e eu, é armazenado. Dentro do arsenal do Santo da Espada, que estava repleto de itens raros e requintados, o Santo da Espada falou com Ito Shunsuke. Não há necessidade de se conter. Seja ganancioso. Nosso objetivo é que a Federação Yamato governe o mundo. É nosso desejo final governar a Manchúria e até mesmo além da Península Coreana. Deve ser o mesmo com você, Ito. Eu não quero um monge. Foi o momento em que o Santo da Espada implantou sua ambição e a da Federação Yamato, profundamente no coração de Ito Shunsuke. Esse momento marcou uma virada na vida de Ito. No entanto, Kim Woo-jin não prestou atenção à conversa. Em vez disso, houve 3 coisas que chamaram sua atenção. Couro de leão da Nemeia, escudo de égide, anel de Salomão. 3 itens que foram exibidos com destaque no arsenal. Esses são todos itens que a Guilda do Messias procurou por muito tempo, mas não conseguiu encontrar a menor pista. Um sorriso apareceu no rosto de Kim Woo-jin quando ele viu isso.
Neste ponto, o fato de não haver pistas mesmo quando esses itens estavam aqui, significa que havia muitas coisas que o deus Arco escondeu da guilda do Messias. Era o sorriso de um cão de caça que descobriu uma fraqueza na presa que caçava. Tudo pode acontecer em uma masmorra. Mas independentemente do que aconteceu, uma coisa permaneceu inalterada. O ataque à masmorra não poderia ser interrompido, não importa o que. O mesmo aconteceu com Lidinha e Kim Voldin. Depois de derrotar o grupo de assassinos que os atacava, eles realmente começaram o ataque às masmorras. E o ataque foi ainda mais violento do que a luta que acabaram de travar com Ito Shunsuke e seus homens. Porra! Lidinha, que estava bastante relaxado com os subordinados de Ito Shunsuke, xingava constantemente. Eu não posso fazer isso. Eu não posso. No terceiro dia após entrarem na masmorra no terceiro andar, Lidinha finalmente explodiu. Eu exijo uma pausa. Ele declarou greve. É claro que Kim Voldin não aceitaria simplesmente sua greve. Se você me der um motivo convincente, deixarei você fazer uma pausa. Como se estivesse esperando por isso, Lidinha gritou o motivo no momento em que foi questionado. Já ganhei 3 níveis nesta masmorra. Antes de entrarem na masmorra, Lidinha estava no nível 88. Aumentar seu nível em 3 em tão pouco tempo não poderia mais ser chamado de milagre. Era uma loucura. Você só subiu 3 níveis. No entanto, para Kim Voldin, era algo em que ele deveria refletir, em vez de ficar satisfeito. Ainda restam muitos monstros. Ainda havia muitos monstros no terceiro andar. Ele seria capaz de subir de nível ainda mais. É muito difícil, não tenho mais forças para lutar. Quando Lidinha mudou seu argumento, Kim Voldin chamou 2 cavaleiros esqueletos que estavam esperando ao lado. Se você lutar contra esses 2 cavaleiros esqueletos e perder um membro, admito que não terá forças para lutar. Kiara! Kiara! Os cavaleiros esqueletos olharam para Lidinha com olhos cheios de desejo de batalha. Ei, sério. No final, Lidinha falou como se estivesse desistindo. Não posso mais lutar porque sinto pena dos monstros. No entanto, Kim Voldin, que vinha refutando todas as desculpas de Lidinha, ficou em silêncio por um momento ao ouvir aquela besteira. Isso foi uma chance? Os olhos de Lidinha brilharam quando viu isso. Você quer matar tantos monstros quanto pudermos, certo? E o que você fará depois de matá-los? Depois que eles morrem, seu sangue é sugado, sua carne é transformada em veneno e seus ossos são usados para fazer esqueletos. Se o embaixador dos direitos humanos da ONU visse isso, você seria preso num instante. Foi uma besteira total, mas Kim Voldin ainda foi capaz de ver alguma verdade em suas palavras. Você não está errado. Eventualmente, Kim Voldin deu um pequeno passo para trás. Lidinha ficou animado quando viu isso. Você vê? Então vamos dar um tempo aos monstros. Definitivamente não estou dizendo isso porque sou eu quem quer fazer uma pausa. Foi então. Kiara! 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 Todos os 3 cavaleiros esqueletos começaram a se aproximar de Lidinha, o que o fez gritar de surpresa. O que você está fazendo? Kim Voldin olhou para Lidinha, que tinha uma expressão de medo no rosto. Você sabe demais. Então vou precisar me livrar de você. Obrigado por todo o seu trabalho duro até agora. Foi uma cena semelhante a quando o chefe do crime lida com o personagem principal de um filme noir. Vê, você está brincando. Kim Voldin sorriu e disse para o assustado Lidinha. Claro que é uma piada. Os cavaleiros esqueletos pararam de se aproximar dele e Lidinha riu sem jeito ao ver isso. Haha, você é mais engraçado do que eu pensava. No entanto, as próximas palavras de Kim Voldin fizeram a expressão de Lidinha endurecer. Mas se você me contar besteiras como essa de novo, não será uma piada. Para o seu estado mental, acho que seria melhor você fazer uma pausa de 1 hora. De qualquer forma, Lidinha conseguiu o descanso que tanto desejava. Durante o intervalo, Kim Voldin começou a falar com Lidinha enquanto ele comia. Há algo que preciso lhe contar sobre a situação logo depois de sairmos da masmorra. Ah, isso? Já ouvi sobre isso do irmão Sichan. Isaac Ivanov estará esperando por nós lá fora, certo? Lidinha também sabia o que aconteceria depois que eles concluíssem a masmorra. Era para usar Isaac Ivanov para evitar quaisquer cartas escondidas que o Japão ainda tivesse. Como Sichan chegou a pensar em um plano como esse? Ao relembrar o plano, Lidinha não pôde deixar de exclamar de admiração. Foi um ótimo plano. Isaac Ivanov viria ver seus companheiros de equipe e a SDF não seria capaz de matar Kim Voldin e Lidinha com ele lá. De qualquer forma, é realmente incrível. Você e o irmão Sichan não precisam se preocupar em ir para o inferno quando vocês morrerem. Até o inferno se recusaria a aceitar caras demoníacos como você. Como disse Lidinha, foi um plano verdadeiramente perverso que deixou seus oponentes incapazes de agir. Antes de entrarmos na masmorra, fiz algumas alterações no plano. No entanto, Kim Voldin revisou um pouco o plano. Mudanças? Lidinha inclinou a cabeça ao ouvir isso. Por quê? A resposta que Kim Voldin deu deveria ser esperada. Apenas para enganar um pouco mais o governo japonês. Capítulo 170. Não era incomum o exército ficar estacionado do lado de fora do portão de uma masmorra. Além disso, não era incomum que a quantidade e a qualidade das tropas estacionadas mudassem à medida que o número de andares aumentava. Para monstros que poderiam sair de uma masmorra de um andar, rifles de assalto normais eram suficientes. No entanto, para monstros que possam sair de uma masmorra de 3 andares, às vezes seria necessário um tanque. Então, naturalmente, tropas mais poderosas estavam estacionadas fora das masmorras com maior número de andares. E naturalmente veio com mais regulamentações. Seria estranho se o controle em um local onde tanques e outras armas poderosas pudessem ser disparadas fosse fraco. O papel de Kimura Yoshio como comandante das forças militares nesta operação era matar Kim Voldin e fazer com que parecesse um acidente que ninguém no mundo suspeitaria. Na verdade, isso não foi muito difícil de fazer. Tal como foi explicado anteriormente, a justificação para tais armas era clara.
Tudo o que restava fazer era garantir que os soldados a quem haviam confiado a tarefa fizessem o seu trabalho adequadamente. E nesse aspecto a confiança de Kimura Yoshio transbordava. Os soldados escolhidos para esta missão não eram soldados normais, mas sim pessoas que fariam coisas malucas como ataques kamikaze, se fosse pelo bem da glória do Japão. Droga! Porém, toda a confiança que Yoshio tinha desmoronou quando ele recebeu uma determinada informação. Por que diabos Isaac Ivanov acordou agora? Isaac Ivanov. Houve a última notícia de que o herói finalmente acordou do coma. Claro, se fosse isso, Kimura Yoshio não teria motivos para ficar tão chateado, mas não foi. E por que ele está vindo aqui? O problema era que Isaac Ivanov estava a caminho da masmorra controlada por Kimura Yoshio e seus homens. Na verdade, não havia nada de estranho em suas ações. Da perspectiva de Isaac Ivanov, as duas pessoas na masmorra agora são os dois benfeitores que ajudaram a salvar sua vida. Por que ele não iria até o portão da masmorra para encontrá-los o mais rápido possível? Foi mais comovente do que estranho. No entanto, era algo difícil para aqueles que pretendiam matar Kim Voldin aceitar. Está fora do meu controle. Em primeiro lugar, era impossível para ele impedir Isaac Ivanov. Não posso mobilizar as tropas na frente de Isaac. Naturalmente, era impossível para ele exercer o poder militar diante de Isaac Ivanov. A probabilidade de Ito falhar é quase zero. Claro, ele só teria que mobilizar seus homens se Ito Shunsuke não conseguisse matar Kim Voldin na masmorra, mas ele sentiu que a probabilidade de isso acontecer era menor do que ser atingido por um raio dentro de um prédio. De qualquer forma, será uma dor de cabeça. Mas seria problemático independentemente desse fato. O que aconteceria se Isaac Ivanov viesse parabenizar seus companheiros de equipe e, em vez disso, recebesse seus obituários? Independentemente do que acontecesse, haveria uma confusão. E era isso que Kimura Yoshio estava pensando. Como minimizar as mortes dos dois companheiros de equipe de Isaac Ivanov? Foi então. Isaac Ivanov chegou. Kimura Yoshio levantou a cabeça quando a porta de seu escritório temporário de contêineres foi aberta e um subordinado entrou para lhe dar um relatório. Pelo menos deveríamos evitar que Isaac Ivanov soubesse da morte de seus companheiros de equipe bem na frente do portão da masmorra. Ele pretendia fazer um plano mais detalhado depois de conhecer pessoalmente Isaac Ivanov. Ok, diga a eles que os verei em um momento. Sim, senhor. Depois de aceitar a saudação de seu subordinado, a expressão de Kimura Yoshio tornou-se amarga. Isso é o pior. Sua expressão mostrou que ele sentia que isso não poderia ficar pior. Sim, senhor. Naquele momento, outro soldado correu para se reportar a Yoshio. A masmorra foi atacada. O que? E houve um alarme bioquímico. Alarme bioquímico? O veneno está se espalhando de dentro do portão da masmorra. Kim Voldin ficou ferido. Um alarme bioquímico soou perto do portão da masmorra. Deve ser do veneno de sangue. Era um relatório urgente. No entanto, enquanto ouvia, a expressão calma de Osi-chan não mudou. Entendi. Ele até falou em um tom bastante calmo. Não se preocupe, é um ato pré-planejado. Um ato? Osi-chan assentiu quando seu subordinado demonstrou surpresa. Certo. Uma atuação. Ao receber essa resposta simples, o subordinado de Osi-chan não pôde deixar de fazer uma pergunta com uma expressão mostrando que não havia entendido. Por que ele está agindo? A audiência não aumentaria se o herói, que acordou do coma, fosse até o portão da masmorra para esperar pelos companheiros que salvaram sua vida, apenas para descobrir que eles haviam sido atacados. Apesar da explicação, o subordinado parecia ainda não ter entendido completamente o que ele estava dizendo. Osi-chan não se preocupou em dar mais explicações depois de ver isso. Agora vamos chamar o Cavaleiro Negro que lutará contra o governo japonês em nome de Kim Voldin. Em vez disso, ele deu ordens a outros subordinados. Entre em contato com Park Yong-van. Isaac Ivanov acorda. Não demorou muito para que a notícia do novo herói, o despertar de Isaac Ivanov, se espalhasse pelo resto do mundo. Uau! Isaac está de volta. Uau! Isaac está vivo. Heróis nunca morrem. E não demorou muito para que as pessoas ficassem entusiasmadas com a notícia. Companheiro de equipe de Isaac Ivanov vítima de terrorismo. Companheiro de equipe de Isaac Ivanov gravemente ferido. E não demorou muito para que água fria fosse derramada na atmosfera aquecida. Do que eles estão falando? Terrorismo? Terrorismo? O companheiro de equipe de Isaac Ivanov foi vítima de terrorismo? No Japão, entre todos os lugares, os jogadores japoneses atacaram o companheiro de equipe de Isaac Ivanov na masmorra? Por que eles fariam isso? A atmosfera após o respingo de água fria estava, é claro, cheia de confusão. O Japão ataca a equipe de Isaac Ivanov. O novo companheiro de equipe de Isaac Ivanov é coreano. Existem tensões entre o Japão e a Coreia? O Japão revela suas ambições feias. A mídia divulgava constantemente artigos não comprovados, mas extremamente estimulantes sobre a situação. Aqueles filhos da puta japoneses. Eles se atrevem a tocar no companheiro de equipe de Isaac Ivanov? Sempre foi assim. Esses bastardos mostrarão uma aparência calma na superfície e então farão coisas assim quando ninguém espera. No entanto, é praticamente um crime de guerra. E o público começou a desabafar a sua raiva contra o Japão. Esses malditos bastardos. Entre eles, foi a raiva de Park Yong-van a mais intensa. E era compreensível. Afinal, Park Yong-van tinha maior participação em Isaac Ivanov. Do ponto de vista de Park Yong-van, qualquer dano a Isaac Ivanov foi um dano a ele. Então, como está Kim Voldin agora? Acima de tudo, o que mais deixou Park Yong-van chateado foi o fato de não ser outro senão Kim Voldin. Claro, não foi porque ele amava ou estimava Kim Voldin. Ele saiu da cirurgia, mas eles ainda precisam monitorar sua condição. Porra, você sabe quanto eu investi para colocá-lo ao lado de Isaac Ivanov?
Ele já havia investido bastante em Kim Woo-jin para colocá-lo em uma boa posição. Não há ninguém para substituí-lo. E atualmente não havia mais ninguém sob o comando de Park Yong-wan que pudesse ocupar o lugar de Kim Woo-jin. Esta também foi uma das razões pelas quais a raiva de Park Yong-wan em relação ao Japão ardia tão ferozmente. Foram eles que o atacaram sem um motivo claro. Bastardos, está aí a vingança deles pelo que aconteceu com a School Guild, não é? Afinal, não foi Park Yong-wan quem atropelou a School Guild, que era o posto avançado dos japoneses na Coreia, e os forçou a retornar ao Japão. Em outras palavras, Park Yong-wan não teve escolha se não considerar isso um ataque pessoal e não um erro ou acidente. É por isso que Park Yong-wan não conseguia esquecer. Ligue para a Casa Azul imediatamente. Apenas. Você disse a Casa Azul? O jogador coreano foi gravemente ferido pelo terrorismo organizado realizado por jogadores japoneses enquanto conduzia uma atividade humanitária de ataque a masmorras no Japão, é claro. O governo deveria dar um passo à frente. Park Yong-wan lançou um olhar misterioso para sua surpresa secretária. Devemos receber um pedido de desculpas e uma compensação. Uma guerra havia começado. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.